Glória a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 6, diz assim: Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Verso 16 agora. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Agora abra comigo Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Quero ler com você o versículo 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Diz assim: Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Verso 31, do mesmo capítulo 3. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Só até aí você pode se assentar. Alguns dias atrás eu estava pregando sobre Jabes, e a Bíblia nos mostra a história de Jabes descrita em 2 versículos dentro do capítulo 4 de 1 Crônicas. E esse capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas é uma genealogia. Eu cheguei até a falar na quarta-feira que quando a gente lê a Bíblia, a gente busca uma resposta imediata, e aí quando a gente chega na genealogia, né, se a gente não vigiar, a gente pula. Eu não estou entendendo nada. Fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano. Não há uma aplicação prática. Mas quem, por exemplo, faz isso e pula o capítulo 4 de 1 Crônicas, não conhece a história de Jabes. E é uma história espetacular, que faz toda a diferença. Não vou pregar sobre isso, mas você pode até ver, na quarta-feira eu falei sobre isso. Tem isso lá no nosso canal do YouTube. Agora, por conta disso, por conta desse entendimento, o Espírito Santo me fez vir até esses versos. Deus me fez vir até Mateus e Lucas para ler um pouquinho sobre a genealogia de Cristo. E quando você lê sobre a genealogia de Cristo em Mateus e em Lucas, você encontra algumas divergências. Eu sexta-feira estava até conversando sobre isso na mesa. Estávamos eu, meu pai, pastora Ana, meus sobrinhos Pedro e o Paulo, e a gente estava falando sobre isso. O Paulo, muito estudioso, já foi e detectou a principal das diferenças. O Pedro, já não tão estudioso assim, brincando, ficou um pouquinho perdido. Bem, se você for analisar com calma as duas genealogias, você vai perceber que uma monta a história de trás para frente e a outra monta a história de frente para trás. O que não faz muita diferença, né? Um vem dizendo, fulano gerou ciclano, até chegar em Cristo. O outro não, diz assim, Cristo era filho de ciclano, que era filho de beltrano, que não vai fazer muita diferença. Você vai perceber também que uma genealogia, no caso de Mateus, começa a partir de Abraão, e no caso de Lucas, a partir de Adão. E aí talvez a aplicação teológica para isso é que Mateus ele fala para os judeus, e por conta disso ele então começa a genealogia de Cristo a partir de Abraão, que era o pai da fé, o pai da nação, né? A Bíblia nos mostra em João capítulo 8, que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aí então os judeus dizem assim, nós seremos livres de quê? Se afinal de contas nós somos filhos de Abraão. Então Abraão era de fato uma grande referência para o povo judeu. Já Lucas, ele começa a genealogia a partir de Adão, e ele está falando para os gentios, então ele quer dar realmente um tom natural.
né? Ele quer falar sobre Jesus como filho do homem. Mas também essa questão da abordagem para judeus ou para gentios não é o que faz a grande diferença na genealogia de um para o outro. O que faz a grande diferença são os nomes, que são totalmente diferentes. Na verdade, um vem falando de Adão, e chega em Abraão. Aí quando os dois se encontram em Abraão, porque os dois começam a partir de Abraão, eles vêm falando o mesmo nome até que eles cheguem em Davi. Quando eles chegam em Davi, aí de Davi até Jesus é totalmente diferente. Você vai ver até que tem dois nomes, Zorobabel e Salatiel, que você encontra numa genealogia e encontra também na outra, mas provavelmente não se trata da mesma pessoa. Porque quando você vê o pai e o filho deles, você vê que são pais e filhos diferentes. O que nos faz acreditar que é o mesmo nome, mas duas pessoas diferentes. Ou seja, Lucas, ele desenha uma genealogia de Cristo e Mateus uma outra. E aí que é o X da questão, por que isso acontece? Será que a Bíblia, ela está divergindo? Será que a Bíblia está se contrariando? Eu quero que você entenda que a Bíblia, ela nunca se contraria. A Bíblia é infalível. Inclusive, né, pastora Kátia, no seminário, como é que se fala? No compromisso, né, que os formandos fazem, a palavra mais difícil de decorar, né, pastor Alexandre, né, é acerca da Bíblia como infalível, é infalibilidade da Bíblia, né, quebra meio que a língua, né, que o pessoal, prometo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e defender, não sei o que lá, a infalibilidade da Bíblia, né, tem sempre um ou outro que vai da Bíblia, né, porque não consegue falar. Mas isso é a base para a nossa crença. A Bíblia é infalível, a Bíblia não se contraria. E aí, quando a gente entende que a Bíblia, ela foi inspirada e revelada para que homens a escrevessem, inspirada e revelada pelo Senhor, aí então não tem como a Bíblia entrar em contradição. Aí a pergunta é, pastor, então qual é a explicação? Por que que Mateus apresenta uma genealogia e Lucas apresenta uma outra? A explicação teológica que a gente tem é que Mateus, ele faz a genealogia, ele desenha a genealogia de José. Então, de Davi até José, são esses nomes. Já Lucas, ele desenha a genealogia de Maria. E aí, então, de Davi até Jesus, são esses nomes. E a explicação de Lucas apresentar a genealogia de Maria tem a ver com o fato de que, normalmente, Lucas apresentar a genealogia de Maria tendo o nome de José e não o nome de Maria, porque está aí o X da questão, e por isso que eu li com você, né? Um apresenta José como filho de Eli, e o outro apresenta José como filho de Jacó, né? Então assim, Lucas não ter posto o nome de Maria na genealogia se explica pelo fato das mulheres não entrarem normalmente nas genealogias. Então não tinha essa, a Vera que gerou Samuel, ou que gerou João Vitor, ou melhor, a Vera que gerou a Raquel, que gerou o Gabriel. Não, normalmente era o nome do homem que entrava na genealogia. E aí, então a defesa de Lucas ter trocado, em vez de ter posto Maria, filha de Eli, ter posto José, filho de Eli. Uma outra explicação é que a palavra genro não aparecia no grego. Não existia a palavra genro no grego. Então existia um tratamento do sogro para com o genro, de pai para com o filho. Em muitos lugares a gente vê o genro tratando o sogro como meu pai. Ele não necessariamente era pai, de fato, né? Era pai da esposa dele, mas existia esse tratamento. Então por isso que Lucas coloca o nome de José lá na ponta da genealogia quando chega em Cristo, e não coloca o nome de Maria, porque se colocasse o nome de Maria não teria discussão nenhuma. De fato, um está falando de Maria e o outro está falando de José. Bem,
são curiosidades, mas que levam a gente a aplicações práticas. Eu aceitei há anos atrás um desafio de dar aula de teologia do Antigo Testamento, e para mim de fato era um grande desafio, porque eu apesar de ter sido formado num seminário teológico, eu não me vejo como um teólogo. E eu ainda tive que substituir, né, o professor Samuel, que era um homem muito estudioso, e eu lembro que eu pedi ao pastor Alexandre, na época a pastora Kátia, que são diretores de seminário, eu falei, olha, eu quero o material que o professor Samuel dava para eu poder nortear, né, a minha aula. E quando chegaram aqueles números e aquelas datas e aqueles nomes, eu falei assim, não, eu não posso seguir por esse caminho, eu não tenho essa capacidade. Eu fui orar, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração que o estudo de teologia do Antigo Testamento ministrado por mim deveria ser um estudo de busca pela aplicação prática. Então eu basicamente leio o Antigo Testamento com os meus alunos, e eu vou buscando pensar uma aplicação prática daquilo que o Antigo Testamento mostra para nós, porque tem muita gente que entende o tempo da graça como um tempo que deprecia o tempo da lei. Tem muita gente que entende o Novo Testamento como um testamento que deprecia o Antigo, e na verdade não é assim. De fato, o Novo Testamento é a última palavra de Deus, mas o Antigo Testamento é a primeira, e para mim existe peso de importância nas duas. O Antigo Testamento para mim é um grande campo arqueológico para a gente aprender a se comportar enquanto ser humano, porque é no Antigo Testamento que as bases são estabelecidas, né? Então assim, eu de fato busco muito ler a Bíblia e fazer uma aplicação prática. E diante do desafio de ter pregado sobre Jabes no meio de uma genealogia, eu fui ler outras genealogias com essa proposta: Senhor, fala comigo. Se o Senhor falou comigo no meio de uma genealogia, né, e me fez encontrar, e eu não sou o único, eu tenho certeza que todos os pastores aqui já ministraram sobre Jabes, né, mas nos fez encontrar no meio de uma genealogia, uma história que gera para nós aplicação prática. Me mostra em outras, Senhor. E aí eu fui para a de Cristo e Deus me mostrou. E a diferença das duas genealogias, e o entendimento de que uma está falando da história familiar de família, e a outra está falando da história familiar de José, o entendimento disso trouxe para mim uma aplicação prática de que Deus nunca vai fazer na tua vida algo pela metade. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser completo e perfeito. Quantos creem assim? Digam amém. Olha para o teu irmão, diga assim: você não vai ser mais ou menos em nada. Você pode profetizar? Se for homem, diga assim: você vai ser um bom marido, um bom pai. Se for mulher, diga uma boa mãe, uma boa esposa, diga um bom profissional, um bom ministro, um bom servo de Deus. Você não vai ser mais ou menos, você não vai ser medíocre em nada. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser completo, pleno, vai ser para todo mundo entender que não tem o que tirar nem pôr, porque Deus não faz nada meia boca, nada a toque de caixa. Deus não faz nada empurrando com a barriga, mas tudo que Deus planeja para você é perfeito. Oh meu Deus, aleluia. Pastor, por que o senhor está falando que lendo as duas genealogias o senhor chegou à conclusão de que o que Deus faz é perfeito? É porque as duas genealogias apontam para Cristo. E quando a gente fala de Cristo, que é o ápice da perfeição humana, porque ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então se você precisa ter uma referência humana, essa referência não vai ser Elias, não vai ser Eliseu, não vai ser Moisés. A referência humana é Cristo. Então quando a gente fala do ápice da perfeição, a gente precisa entender, essas duas genealogias apontam para isso. Elas apontam para a perfeição. E aí, se preocupar em falar das duas é importante. Por quê? Porque existiam duas profecias acerca de Cristo. As duas profecias passavam por Davi. A primeira que eu quero compartilhar com você, você não precisa abrir, né, mas Isaías capítulo 11, verso 1, aliás o capítulo 11 fala todo sobre Jesus Cristo, mas no verso 1 diz o seguinte: do tronco da linhagem de Jessé, que era pai de Davi, certo? Brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará
frutos. Presta atenção, Deus fala através do profeta Isaías acerca do Messias. Repita comigo, Messias. Essa é a promessa daquele que vai vir para salvar a humanidade. Essa é a promessa de Deus para o homem, daquele que vai vir como um renovo, como um ramo novo. A proposta de Deus inicial era que vivêssemos dentro do jardim do Éden, num lugar de perfeição, lugar onde Deus passava a tardinha para ter comunhão conosco. Essa era a proposta de Deus, mas o homem falhou diante dessa proposta, pecou e foi expulso do jardim. Anos e anos e anos vivendo debaixo da escravidão do pecado, até que então Jesus manda o renovo. Ou melhor, Deus manda o renovo, Jesus Cristo, até que Deus manda aquele que viria para remir, para salvar, para perdoar os nossos pecados. Quantos podem dar glória a Deus, porque Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Oh meu Deus! Então essa profecia de Isaías capítulo 11, verso 1, ela se aplica diretamente em Cristo, como um Messias, como o renovo do tronco da linhagem de Jessé. Detalhe, essa pessoa que vai vir para derramar seu sangue, para ser o renovo, para mostrar para a humanidade que nem tudo está perdido, para mostrar para a humanidade que há um novo Adão, para mostrar que há um novo começo, né? Hoje mesmo nós vamos celebrar o batismo, e as pessoas, elas vão descer as águas, e segundo a palavra do Senhor, elas vão sepultar o velho homem, elas vão sair de dentro dessas águas para viver uma nova realidade essa que não é garantida pelo pastor Samuel, mas que é garantida por Cristo Jesus quando morreu na cruz do Calvário. Então essa é a profecia de Isaías. Mas há uma segunda promessa. Bem, eu estou pondo primeira, segunda, mas nesse caso a ordem dos fatores não altera o produto. Segundo Samuel capítulo 7, verso 16, diz assim: sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre o seu trono será estabelecido, para sempre. Essa profecia está sendo dada a Davi. Deus está dizendo assim: olha, a sua casa vai ser estabelecida e jamais vai deixar de sentar sobre Israel, sobre o trono de Israel, um descendente seu. De novo Davi. Bem, se tem uma coisa que a gente não tem dúvida, é que existia um mistério com Davi, porque vinha de Adão, passava por Abraão e chegava em Davi, e em Davi duas promessas são liberadas, né? Da casa de Jessé, do tronco de Jessé, da casa de Davi, da linhagem de Davi, da família de Davi. Deus vai levantar o Messias e o rei. Quanto ao Messias, é uma palavra única, vai chegar o tempo e ele vai vir. Quanto ao rei, eu vou manter sempre um descendente seu no trono. Então, para enxergarmos Jesus como Messias, nós precisávamos que ele viesse do tronco de Jessé. E para que enxergássemos Jesus como rei, precisávamos que ele viesse da família, da linhagem de Davi, certo? Todo mundo tinha que vir de Davi, né? Imaginemos que fossem dois. Um teria que vir de Davi e o outro teria que vir de Davi também. Mas olha para o teu irmão e diga assim: não são dois. Diga para o seu irmão, se trata da mesma pessoa. Aí vem, sabe, a manifestação da promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus em Davi a partir de Natã. Lembra que a gente leu? A Bíblia, quando vai falando a genealogia de Cristo, escrita por Mateus, diz que de Davi veio Salomão. Mas quando a gente lê em Lucas diz que de Davi veio Natã. E eu quero que você entenda que quando a gente está falando de Natã, a gente não está falando daquele profeta, né? Porque nos dias de Davi, Deus levantou um grande profeta que aconselhava Davi. Não, nós estamos falando de um filho realmente de Davi, que também se chamava Natã. A Bíblia fala nos livros de Samuel, né, sobre os filhos de Davi, e falam daqueles que ficaram com Davi em Jerusalém, e dentre os que ficaram está lá Salomão e Natã também. Davi teve outros filhos. Você para pensar, mas Jesus, ok, que ele é descendente de Davi, eu entendi, mas ele é descendente de Salomão ou de Natã? Repita comigo, dos dois. Dos dois. Mas como dos dois? Porque da linhagem de Natã veio Maria.
E veio Maria de uma maneira muito especial. Deus a separa, né, como a virgem, separa como a agraciada, e toca nela, sobre ela desce o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, e ela então gera a Cristo sem a participação de homem algum. Então, se alguém perguntasse sobre essa situação, nós estamos falando de Maria recebendo a visita do Espírito Santo, afirmando para todo mundo que não conhecia homem, afirmando para todo mundo que era uma virgem. Então temos o Espírito Santo, que não é da linhagem de Davi, e aí ele então vai e desce sobre Maria, e Maria então dá a luz a um menino que tinha que ser da linhagem de Davi, para pelo menos ser Messias, para pelo menos ser renovo. E aí Lucas vem e me apresenta, oh meu Deus, como a Bíblia é detalhista. Lucas vem e apresenta para mim a genealogia de Maria, para dizer assim, independente, repita comigo, independente de José, ela é do tronco de Jessé. Então ele tem autoridade para ser o Messias, porque se a Bíblia não cai em contradição, se a palavra de Deus não volta atrás, se Deus não mente, e se ele disse que tinha que vir do tronco de Jessé, se ele disse que tinha que ser um descendente de Davi, tinha que ser o renovo, aquele que viria para restaurar nossa condição inicial, tinha que ser de Davi. E Deus é perfeito, porque ele coloca uma mulher, ele separa uma mulher virgem e coloca ela na descendência direta de Davi, para que a promessa de Isaías se cumprisse. Mas a gente não leu só a promessa de Isaías, a gente leu também a promessa que está escrita em 2 Samuel capítulo 7, proferida pelo profeta Natã, que fala sobre o rei de Israel, que jamais sairia do trono, um rei descendente de Davi, que jamais sairia do trono. E Maria, ela não é descendente de Salomão. A linhagem real, ela não passa por Natã, ela passa por Salomão. Eu sei que isso é uma coisa meio complicada de entender, mas se você tentar entrar na internet para estudar, por exemplo, hoje, eu não sei se é a única, não é a única, mas a principal linhagem real, a principal monarquia que ainda existe nos nossos dias é da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra. E aí, eu sei que é difícil você entender, mas se eu não me engano, né, hoje é a rainha que está no trono, o primeiro da linha de sucessão é o príncipe Charles, né, e o segundo da linha de sucessão é o príncipe William, certo? Né, que é neto da rainha. Mas e a irmã de Charles, não, ela já não está nessa linha de sucessão. A linha, ela vai passando de pai para filho, né? O filho do príncipe William, ele está na frente da linha de sucessão do que a tia dele, do que o tio. Na verdade, o filho do príncipe William tem um tio, né, que até abriu mão, né, da família, mas ele está à frente. O neto, não, o bisneto da rainha está à frente da linha de sucessão do que um dos filhos dela, porque ela tem o príncipe Charles e tem mais outros 2 filhos. Os outros 2 filhos estão atrás do bisneto, porque é uma linha de sucessão que ela não vai abrindo os tentáculos, ela vem na vertical. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Então a linha de sucessão de Davi, ela não passava por Natã, era de Salomão em diante. Então de Davi para Salomão, de Salomão para o filho de Salomão, para o neto, para o bisneto, e assim vai. Até que chega em quem, irmãos? Até que chega em José. E aqui, dentro de uma ministração independente do Espírito Santo sobre a vida de Maria, já existia a garantia do cumprimento da promessa de Deus na vida de Davi, na vida de Cristo Jesus como Messias. Mas havia a necessidade do cumprimento da promessa de Deus na vida de Cristo também, enquanto rei, e para isso acontecer, ele tinha que ser descendente direto do rei Salomão, e para ele ser descendente, sabe o que Deus fez? Deus fez o caminho de Maria passar pelo caminho de José.
E se você acha que isso é coincidência, meu irmão, me perdoe, mas você está muito incrédulo, porque na Bíblia não existem coincidências. Deus, Ele vai traçando. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então eu não sei onde estava José enquanto adolescente, enquanto criança, eu não sei onde estava Maria enquanto criança, enquanto adolescente, mas o que eu garanto para você é que Deus pegou Maria onde ela estava, como descendente direta de Davi, e pegou José onde ele estava, como descendente direto também de Davi, e diz assim: você vai ser a garantia do cumprimento da promessa em Cristo enquanto Messias, e você vai ser a garantia da promessa em Cristo enquanto rei, porque José, ele não teve participação direta na gestação, mas ele se assumiu. Lembra que ele queria ir embora? Lembra que ele queria fugir, mas a presença do Senhor foi até ele. O anjo apareceu e disse: não, volta lá, tem um mistério ali, volta lá. E ele voltou, e quando ele volta, sabe o que ele faz? Ele assume a tutela. Ele assume a responsabilidade sobre Jesus, e ele bate no peito, e ele diz assim: independente de ser meu filho biológico, é o meu filho. E presta atenção, irmão, diante da lei, não há a menor diferença entre você ser pai biológico ou ser pai adotivo. E aí quando José se coloca nessa posição, sabe o que ele faz? Ele libera sobre Cristo uma autoridade que um dia já tinha sido profetizada. Veio passando Davi, Salomão, e foi passando, chegou em José, até que então José foi e liberou sobre Cristo, para poder chancelar na vida de Jesus algo que havia sido prometido anos atrás. Porque mais uma vez eu quero te dizer, Deus não faz nada pela metade. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele ainda vai aperfeiçoar. E eu não quero que você pare, eu não quero que você se acomode, eu não quero que você diga: já está bom demais. Eu não quero que você diga: ah, Senhor, eu até imaginava que poderia ser melhor, mas agora, já que não foi, eu me contento. Não, continue crendo. Deus hoje libera sobre nós uma unção de não conformismo com parte da promessa, porque o que Ele vai fazer vai se cumprir na sua plenitude. Ah, meu Deus, eu preciso terminar. Eu disse que eu ia pregar em 15 minutos, vou terminar. Mas o que eu amo na palavra de Deus, e amo nessa história, é que os caminhos se cruzam. E ele, enquanto Messias, é da raiz de Davi, através de Maria. E é lindo que isso acontece de uma maneira miraculosa, porque existem coisas espirituais. Segura essa. Existem coisas espirituais que não podem ser tocadas e manchadas por nenhum tipo de contribuição humana. Olha para o teu irmão e diga assim: para você ser pleno, tem que acontecer na sua vida algumas coisas que ninguém explica. E para ele ser Messias, para a gente estar falando de alguém que vai morrer na cruz do Calvário, que vai levar sobre os seus ombros o pecado da humanidade, para ele ser aquele que vai diante do diabo dizer assim: me dá a chave da morte, do inferno. Alguém que vai trancar a porta do pecado, abrir a porta do céu. Para isso acontecer, algo tinha que acontecer no mundo espiritual que gerasse surpresa diante de todo mundo. Quando eu falo desse tronco de Jessé, eu falo daquele que nasceu de maneira miraculosa, milagrosa, aquele que não teve participação de homem e mulher, o único na história da humanidade que nasceu com a descida do Espírito Santo sobre uma pessoa. Irmão, tinha que ser uma coisa que não tem explicação, tinha que ser uma coisa de pastores estarem no campo e de repente aparecer um anjo dizendo assim: glória a Deus nas alturas. E aí ele começa a ministrar, e aí de repente os pastores piscam os olhos, e aí tem 100 anjos, 200 anjos, 500 anjos, e aí de repente milhares e milhares de anjos. Glórias a Deus nas alturas. Não podia ter explicação, irmão.
Para isso não podia ter explicação, senão alguém ia dizer é efeito especial. Não, não é efeito especial. Essa mulher, ela deu à luz, não tinha nem homem. Agora, em contrapartida, existem coisas na tua vida que passam pelo material. Volto a dizer, para você ser pleno, você vai ter que experimentar de situações que ninguém explica. Mas você também vai passar por algumas situações que passam pelo campo burocrático. Alguém, e aí vai ter explicação, alguém que, mesmo não sendo o seu pai, vai assumir a sua guarda, e porque assume a sua guarda, libera sobre você o seu nome, e porque assume a sua guarda, libera sobre você os direitos que ele tem sobre a sua vida. E aí eu não sei se você está entendendo, mas sabe, queridos, a gente tem a mania de espiritualizar tudo, e eu vou dizer que é melhor ser assim do que carnal. Mas às vezes a gente vem para a igreja, e aqui dentro da igreja a gente recebe as palavras proféticas, e tudo que fala sobre o sobrenatural a gente recebe, toma posse. Só que quando a gente chega na segunda-feira, parece que a gente deixa isso tudo dentro da igreja. A igreja, ela fica sendo uma caixa mística, onde parece que a atmosfera profética flui, mas ela fica represada aqui. E aí a gente volta para o nosso dia a dia, e no nosso dia a dia a gente continua vivendo aquém do projeto de Deus, porque no nosso dia a dia, nossos sonhos são pautados pelo lugar onde nascemos, pelos pais que temos, pelas oportunidades que a gente já experimentou na vida. Se a gente estudou, se a gente não estudou, se a gente é sortudo, se a gente não é sortudo, se a gente tem algum amigo influente ou se a gente não tem. Então assim, parece que a gente volta para a nossa vida e o sobrenatural ele fica dentro da igreja, sabe? Aqui a gente vibra, aqui a gente dá pulo de alegria, a gente até crê, mas quando a gente se depara com o dia a dia, parece que a gente entra para um outro mundo. Tem pessoas que só são crentes no domingo, tem gente que só é espiritual no domingo, porque aí quando chega no natural, realmente tem que viver a questão de prestação de contas, tem que correr atrás mesmo de pagar seus compromissos, e aí então elas mergulham nesse mundo e se esquecem de uma promessa que Deus tem para a sua vida. Só que eu quero profetizar sobre você nessa manhã, que Deus vai fazer aqui no espiritual, mas Ele vai completar lá no natural. Sabe, existe uma palavra que eu ouço do meu pai desde que eu sou pequeno, e eu também tenho reverberado essa palavra por onde eu tenho passado. Quando Deus nos honra, Ele força os homens a nos honrarem. Jesus podia vir só no campo espiritual, pastor Anderson, ele podia vir só como Messias, e seria a obra redentora, mas havia uma promessa de que ele teria que ser rei, e alguém precisava chancelar, e é isso que eu quero declarar. Deus vai fazer na tua vida ministerial, isso é fato, e isso não tem explicação, mas Ele vai fazer na tua vida material, e para que isso seja chancelado, não se espante, mas algumas pessoas vão ser colocadas no seu caminho. Deus vai começar a levantar pessoas para mostrar para você o que você precisa fazer lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá no seu comércio, nos seus estudos. Quando você não souber qual a faculdade cursar, Deus vai levantar verdadeiros Josés para dizer para você que há uma honra a ser liberada sobre a tua vida, também diante dos homens e também no âmbito material. É pleno, irmão, é pleno. O que Deus faz na nossa vida é pleno. Porque, irmãos, presta atenção, escute bem o que eu vou te falar e você vai entender, e eu estou debaixo dessa unção específica nessa manhã. Eu conheço pessoas que são abençoadíssimas, pregam e cantam, e Deus faz uma obra extraordinária, mas quando você vai olhar para a vida material, passam necessidade. E se você acha que isso é plenitude de Deus para essa pessoa, me perdoe, mas eu discordo. Eu discordo. Eu não estou falando de ser rico, sabe? Eu não estou falando de esbanjar, não. Mas eu entendo, e sabe, eu vejo isso na nossa casa. Tem tudo o tempo de Deus, tem tudo a hora de Deus. Meu pai era extremamente usado, minha mãe extremamente usada, Deus fazia obras tremendas. Nós fomos para o Morro da Mangueira e a igreja cresceu debaixo de milagres. Viemos para cá debaixo de uma visão profética. Tinha que ter 4 mangueiras, tinha que estar perto de uma estação de trem. Ontem mesmo eu estava almoçando e eu estava compartilhando com amigos e dizendo assim, a Nova Jerusalém, ela nasceu debaixo de profecia. E meu pai abriu mão do trabalho dele para se dedicar na obra do Senhor. E irmãos, a gente passou alguns problemas no início da caminhada ministerial, difíceis. Passou.
Só que eu sei que aquele momento não era a plenitude de Deus para nós, não era a plenitude de Deus para a vida do meu pai, não era a plenitude de Deus para a vida da nossa família. A gente morava de aluguel, cada hora a gente estava num canto, né? Eu me lembro de irmãos da igreja, né, que tinham filhos um pouco mais velhos que eu, e que separavam as roupas usadas e me entregavam. E aqui, ó, para o Samuel, sabe, quando eu conseguia usar uma roupa da Company, da Kaiká, né, quem é mais antigo lembra, essa roupa de marca que não sei o que, era tudo roupa que filho de irmão da igreja dava para mim. Pastor, mas o senhor tem vergonha não tem vergonha de nada disso, mas entendo em nome de Jesus que isso era um tempo, porque o Deus de Maria é o Deus de José também. O Deus que age no sobrenatural quer agir também no natural. E a Nova Jerusalém foi crescendo, e eu me lembro do primeiro carro que a igreja deu para o meu pai. Meu pai nunca subiu no púlpito para chegar e falar assim: irmãos, eu moro na Tijuca, eu tenho que ficar subindo e descendo, passando por dentro do túnel Noel Rosa, né, dentro do 623, e com dificuldade, que não sei o que, eu acho que a igreja pode ver o carro. Não, a igreja se reuniu, olhou para o pastor, disse assim: não, o pastor Manuel precisa de um carro. E a igreja foi e presenteou o carro, e Deus começa a prosperar, e vai abençoando, e não sei o que. Esses dias, sabe, pai, eu estava glorificando a Deus, eu estava analisando minha vida, analisando a vida da Raquel, analisando a vida da Ana. De fato, nós três somos o que somos, porque tivemos um incentivo, porque fomos abençoados por vocês. Mas hoje, nós temos a alegria, né, Raquel, da gente educar nossos filhos, da gente de repente até fazer uma viagem, da gente pagar a escola dos garotos, sem precisar ficar: mãe, não tenho dinheiro. Mãe, não pode. É lógico que a mãe está sempre ali para ajudar. Está ali meu sogro, minha sogra, que também tem 3 filhos e se encaixa perfeitamente a mesma situação. É a Denise, o Alexandre e o Luiz, são filhos que não precisam ficar assim: estou sem dinheiro, estou apertado, porque chega uma hora que a gente começa a viver uma plenitude de Deus. Se eu estou te usando no ministério, eu vou te usar também no material. Se você está colhendo no ministerial, você vai colher no material também. Mais uma vez, o Deus de Maria, de um nascimento sobrenatural, é também o Deus de José, que fez questão de liberar a autoridade da linhagem que ele tinha de Salomão, para decretar Jesus como rei. Então, diante de qualquer teologia, diante de qualquer um que queira abalar essa autoridade real de Cristo, chega a linhagem de José. Se alguém diz assim: não, mas Maria, ela não é descendente de Salomão e não tem participação nenhuma de José, como é que ele pode ser rei? Ele pode ser rei porque Deus colocou um homem que decidiu. Eita, você está entendendo? José podia ter ido embora mesmo tendo recebido a presença do anjo, mas ele decidiu falar para todo mundo: é o meu filho. E para Deus abençoar a tua vida, Ele vai levantar pessoas que vão dizer assim: não, Deus me colocou no teu caminho, porque eu quero, como é que se fala? Não é avalizar, não, abalizar. Eu quero dar fundamento, eu quero, sabe, chancelar um chamado de Deus. Deus me colocou perto de você para eu levantar teus braços, como a gente em 35 anos de ministério tem visto pessoas que chegam perto de nós e dizem assim: não, pastor, o senhor precisa de um carro e eu vou te dar um carro. Ou pastor, o senhor precisa de uma casa. Ou pastor, o senhor precisa disso e precisa daquilo. Porque Deus nunca vai liberar só no espiritual. Se dedica hoje ao espiritual, ao ministerial, e começa a se preparar, porque o céu vai se abrir. Deus vai chamar do norte, do sul, de longe, de perto, mas jamais vai faltar o sustento. Oh, meu Deus, o material. Porque parece, pastor Aldemar, que tem gente que tem medo de falar sobre isso, porque a tal da teologia da prosperidade. Eu falo, irmão, porque eu não vejo, quando eu vejo hoje meu pai, uma pessoa próspera, não é rico não, mas quando eu vejo meu pai uma pessoa próspera, uma pessoa que tem condição e tal, eu não vejo vaidade nenhuma, não vejo soberba nenhuma, não vejo arrogância. Sabe o que eu vejo? Eu vejo fidelidade de Deus. Sabe, eu vejo alguém que cuidou do reino, da sua justiça, e aquilo que ele precisa é acrescentado, Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus se sentou no trono. Diga para ele: depois de Jesus ninguém mais se senta lá. Eu quero que você se coloque de pé. Alguém pode estar perguntando assim: pastor, mas ele não morreu? Alguém pode estar perguntando: não, pastor, mas ele não morreu?
Está falando ele se sentou no trono, mas ele morreu. Porque o sofrimento faz parte. Mesmo você se sentando no trono, vem sofrimento, irmão. Ou você acha que depois que Deus estabeleceu o pastor Manuel, ele parou de sofrer? Não, tem retaliações, tem lutas. Eu me lembro de uma vez a gente na porta aqui, porque, irmãos, o primeiro carro que deram para o meu pai foi um Dodge. Ele era cor de abóbora com a capota preta. Era um carro que eu acho que tinha uns 3 metros de comprimento, uma largura gigantesca. Era uma lata velha, como é que o pessoal chamava? Banheira. Meu pai andava todo mundo, tira essa banheira da frente. Depois ele se desfez desse carro aqui na Nova Jerusalém. Acho que o primeiro carro que deram para ele, não sei se foi uma Brasília ou se foi um Chevette. Acho que foi uma Brasília. Foi o Chevette, um Chevette azul. Ele tinha umas listrinhas brancas do lado. Depois meu pai teve uma Brasília. Benção, irmão, levava a gente para tudo quanto era canto. Era benção. Mas eu me lembro de uma época já que meu pai tinha um Vectra. Eu me lembro de uma época que meu pai gostava tanto que ele tinha um Vectra. Ele vendia o Vectra, comprava outro Vectra, vendia e comprava outro Vectra. Aí você assim, poxa, estabelecemos o lugar, mas um domingo assim, aqui na porta da igreja, meu pai aqui com o Vectra aberto, porque assim, né, aquela história, fica aqui um parêntese aberto, vigia, né, vigia, meu pai, glória a Deus, aleluia, o culto acabou e tal, em vez de entrar no carro e ir embora, e as portas do Vectra abertas. Passaram uns bandidos aqui na porta da igreja, olharam, viram e foram embora. Mas alguém deve ter catucado, não vou estar lá, porque pelo amor de Deus, né? Tá muito fácil. E os caras fizeram a volta e vieram, levaram o carro do meu pai. Porque presta atenção, não é porque Deus te leva para a plenitude que você não tem que vigiar, não é porque Ele te leva para a plenitude que não vão vir as retaliações. Elas vão vir. E com Jesus veio. O rei, de repente, vestiu uma capa de zombaria. A capa que botaram em Jesus não era uma capa real, não, era uma capa de zombaria. De repente o rei, ele viu na sua cabeça uma coroa de espinhos. De repente o rei viu em cima da sua cruz, escrito assim: eis aí o rei dos judeus. E aí? Aí você pensa assim, poxa, José, ele chancelou através do seu sangue, da linhagem de Salomão, a minha autoridade real na terra, mas agora eu estou passando essa humilhação. Eu pergunto a você, morreu ou não morreu Jesus? Morreu. Mas olha para o teu irmão e diga assim, mas o terceiro dia vem. Entenda bem, se Deus te estabelece, pode vir até a retaliação. Se Deus te estabelece, pode vir até o momento de morte. Mas fala de novo para o teu irmão, o terceiro dia vem. O grande problema é que as pessoas não estão conseguindo esperar o terceiro dia, mas hoje Deus vai renovar a fé do nosso coração, porque o teu lugar no trono ninguém pode tirar. Talvez por algum momento arranquem você de lá, você olhe para o trono e veja ele como um lugar de zombaria, mas levanta a sua mão e receba: o terceiro dia vem. Oh! Ah, meu Deus!